Salve! Estamos de volta com mais um Papo com Maraca. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, por estar sempre aqui com a gente. Não se esqueça, a gente sempre começa pedindo para você se inscrever aí no nosso canal, né? Esteja inscrito no nosso canal no YouTube. É só procurar Papo com Maraca no YouTube e tem o nosso Spotify também. E lá no Spotify, você vai nos seguir no Spotify. Aprendi, agora você vai nos seguir no Spotify. Procura lá Papo com Maraca também no Spotify. Fico muito feliz que você esteja nos seguindo. Você vai ativar o sininho. Você pode dar 5 estrelinhas pra gente, que aí eu fico feliz demais, tá bom? Se achar que a gente merece, vou ficar muito feliz. E agora o Papo com Maraca, vocês já sabem, tem um Instagram também, do Papo com Maraca. É @Papo com Maraca. Agora, tem o meu Instagram também, que eu queria que vocês me seguissem. Manda lá o que vocês acharam do bate-papo. @Alessandro_Maraca. Beleza? Fechado? Posso contar com vocês? Porque eu tô trazendo um papo muito especial aqui com vocês. Tô com duas mulheres que são especiais aqui e que estão fazendo a diferença na minha vida. Eu quero agradecer demais. Começar com a doutora Isabela Sarro, nutricionista. Tudo bem? Tudo bem, Dá um Maraca. soquinho aí, Aí, ó. Isa. Aí. E a Maria Ribeiro, que está aqui com a gente Muito prazer, também. Maraca. É uma honra estar aqui, pessoal, e vai ser um bate-papo muito positivo, eu tenho certeza. A Maria é gestora da Magras, né? E eu estou Isso muito mesmo. feliz aí em fazer parte dessa história aí, ter tido esse convite. Estou muito otimista. Começando, né? Amanhã eu inteiro minha primeira semana. É isso aí. Mas eu estou muito feliz. Uma coisa eu posso falar para vocês, né? A minha qualidade de vida, o meu ânimo, tudo isso aumentou. Vocês notaram que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre emagrecer também. Eu acho que isso é importante, estética. Quero falar de bastante coisa com elas aqui. E quem vai perguntar é um cara que, assim como você que está aí do outro lado, ou como outra pessoa, ou alguém que você conhece, pode estar precisando mudar o seu estilo de vida. Eu quero começar, a gente falou aqui agora fora do ar, a gente já estava falando um pouquinho, entrando em alguns assuntos, mas uma das coisas que acontece com a gente, né, a gente correr atrás de emagrecer, eu sempre fui gordinho, sempre fui fortinho, desde pequeno, vocês vão ver todas as minhas fotos, eu tô lá com grandinho, né, o Maraca depois eu vou explicar para vocês, mas tem a ver com isso. Mas o que acontece? Eu já tive momentos que estive mais magro, né? Mais gordo também e tal. Mas uma coisa que acontece, às vezes as pessoas emagrecem bastante, mas depois engordam de novo. E aí vem o chamado efeito sanfona, né, Isa? Isso acontece? Como que rola esse efeito sanfona na vida das pessoas? Assim? Maraca, acontece muito, né? E tem vários fatores aí para ocasionar esse efeito sanfona, né? Uma que quando você leva o processo de emagrecimento para aquele momento, eu preciso emagrecer, né, agora, e aí vem a restrição, né? Então, essa restrição, quando ela é muito severa, você emagrece, você tem uma perda de peso ali, perda de gordura, porém, muitas vezes, isso não é sustentável. E quando isso não se sustenta, aí vem a parte da manutenção, né? Que é o momento ali que você precisa manter o seu peso. Se eu me restringir por um determinado período, eu não vou conseguir manter ele depois, né? Porque eu tenho a minha parte social, eu gosto de comer determinados alimentos que às vezes são mais calóricos, e quando você retorna a comer, se você não teve um aprendizado, vai ter o reganho de peso de novo, e muitas vezes até maior do que você tinha antes. Então, o processo de emagrecimento, eu falo muito para os clientes, é um momento de aprendizado. Né? Aproveitar para aprender sobre você, sobre o que é fome, o que é vontade, o que é saciedade. Não restringir totalmente os alimentos, né? Mas serem amigos dos alimentos, né? Entender que você pode, mas tem coisas que não é legal, às vezes, consumir em grande quantidade, neste momento. Uma das coisas que me chamou muita atenção lá na Magras, e aí eu vou falar, porque foi uma experiência que eu vi com a Maria, né? A gente começou um bate-papo, quase que uma entrevista, né, Maria? A gente conversando ali, e aí a Maria falou, Maraca, você vai poder comer o que você come, mesmo se tiver algo que não seja o ideal, aos poucos a gente vai acertando isso. E aí eu perguntei uma das coisas que eu falei, olha, por exemplo, lá no podcast mesmo a gente grava, às vezes eu tô tomando cerveja e tal, ela falou assim, cara, você não vai parar de tomar cerveja, mas existem boas opções e você vai diminuir, principalmente nesse período, né, Maria, que a gente quer perder mais mesmo, que a gente tem que se concentrar um pouco mais nisso, mas podemos continuar também, né?
Exatamente. O primeiro contato que a gente teve, né, foi através de uma consultoria de bem-estar e saúde, que hoje é o primeiro passo lá na Magras, que eu vou te trazer mais clareza de como que a gente funciona, qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa função durante todo esse processo, e também entendendo que o emagrecimento não precisa de altas restrições, né? Não precisa de você deixar de comer tudo que você gosta, de perder até momentos com os seus amigos, momentos sociais. Então, na consultoria de bem-estar e saúde, até me recordo bastante com o Maraca, é de trazer essa clareza. De trazer essa clareza que você vai seguir a sua vida, mas olhando para as coisas de uma forma diferente. Tendo mais equilíbrio, eu acho que é muita palavra, né, Isa? Equilíbrio faz a diferença. E aqui eu queria dar muito o exemplo do que eu vivo no dia a dia, né? Hoje a gente estava conversando, falando da correria de gravar e comer, não comer. Por exemplo, a gente está aqui, tem essa tábua de frios maravilhosa do Minas Frios aqui, que sempre nos acompanha. O Minas Frios sempre manda uma tábua de frios pra gente. E a gente sabe que o embutido, ele é um alimento delicioso, todo mundo gosta, né? Mas é um alimento, por exemplo, que vai um pouquinho mais de sal. Só que assim, aí eu perguntei, Isa, eu não posso comer um salame? E por incrível que pareça, ela falou, pode, Maraca, mas aí você não pode exagerar, você pode dar uma beliscada. Então não tem nada aqui que fosse 100% restritivo. Que nutriboazinha, hein, Maraca? Na verdade, se a gente falar de maneira nutricionalmente, assim, do que é saudável, realmente, né? Eu não posso falar que o que tem ali é saudável, mas é o que tem para agora, né? E é um alimento, eu não posso olhar para esse alimento como algo punitivo, né? Que vai me ocasionar algum prejuízo. E aí tudo depende de como está inserido na tua rotina. Então, poxa, eu tô aqui batendo um papo, né? Posso estar comendo algo ali? Não vejo problema. Agora, o problema é você comer, né? A bandeja inteira ali de frios. E para o emagrecimento exige atenção e para a sua saúde também, né? Olha a quantidade de sal, de embutidos que tem ali. Então, às vezes a pessoa já tem uma pressão alterada, isso vai prejudicar, né? Não só o emagrecimento. Tem alguns alimentos que a gente estava batendo um papo, por exemplo, quando a gente estava falando de frutas, né? E a gente tem muito essa impressão, cara, eu vou comer fruta, eu vou emagrecer. E não é bem assim. Tem algumas frutas que são mais calóricas. Já aprendi isso com a minha Nutri. Por exemplo, o abacate é bem calórico, né? Tem bastante... O abacate te dá uma energia, mas é calórico. E aqui eu tô falando isso porque eu vi a azeitona, e a azeitona também é calórico, né? Ela tem uma quantidade de gordura considerável, né? Assim, Maraca, vou comer 5 azeitonas ali, não é algo que vai prejudicar o seu processo de emagrecimento, enfim. Mas a quantidade que você come, do jeito que ela está inserida na sua rotina, talvez sim. Porque vamos pensar, a azeitona, ela puxa o quê? Puxa uma cerveja, né? Puxa um outro petisco, e isso vai, né? E num todo aí acaba tendo um excesso de caloria em uma refeição só, né? Então, uma porção de azeitona é diferente da bandeja inteira. É a mesma coisa com o abacate, né? Uma porção, um pedaço de abacate, tá tudo bem. Mas será que vale a pena para o emagrecimento eu comer um pouquinho só? Não vale a pena, às vezes, comer algo que vai ter mais volume, que tem uma densidade calórica menor e que vai me dar muito mais saciedade, né? Então, mas é questão de escolhas. O que a gente tem que parar para pensar é que muitas vezes a gente associa o saudável com emagrecimento, né? Dieta saudável e dieta para emagrecer, né? Lógico que a dieta para emagrecer, ela tem que ser saudável, né? Mas quando a gente fala em emagrecimento, eu tenho que pensar na caloria, na fibra, né? O que aquele alimento está me trazendo, e muitas vezes o alimento sendo saudável em excesso pode atrapalhar, no caso o abacate, né? Entendi. Então, às vezes em excesso, ele na rotina, ele tem muito caloria, muita gordura, e às vezes pode atrapalhar, mesmo ele sendo muito saudável, né? Ele é saudável. E se eu gosto de abacate, como que eu faço? Quantidade, né? Então, é um alimento que você tem apego, que você gosta, tá tudo bem, né? A gente coloca uma porção menor inserida ali na rotina como uma porção de gordura e tá tudo bem. O abacate, guardadas as proporções e guardadas as diferenças dessas duas frutas, mas é parecido com a laranja, né? A gente também conversou sobre a laranja, que eu não é qualquer fruta que eu gosto. E aí, por exemplo... As frutas que eu mais gosto, eu descobri que todas elas são boas, mas elas não são frutas que têm alguma restrição. A laranja tem por conta do açúcar também, né? Isso. Por exemplo, né, Maraca, a laranja, vamos falar do suco de laranja, né? Que é o que está mais inserido na mesa do brasileiro, que é uma opção saudável, né? Não deve ser restringida.
Mas é muito mais viável e muito melhor você consumir uma fruta, uma laranja, do que você tomar um suco, né? Quando a gente come a fruta, o que que eu tô comendo? Eu tô comendo fibra, né? Que vai me dar a Tem um bagacinho saciedade. da laranja ali, vai ter a fibra. Isso, a laranja ela tem uma porção de açúcar ali, uma quantidade, mas quando associada com essa fibra, essa absorção do açúcar é menor. Então é muito mais interessante. Agora, quando a gente faz um suco, vamos pensar num copo de suco. A gente usa uma média ali de 3 a 5 laranjas, dependendo, né? Para um copo de suco. E você não toma só um copo, né? Se estiver geladinho, gostosinho, você vai tomar ali 2 copos de suco de laranja, que vai ser equivalente quase a 10 laranjas. E eu vou te né? confessar de mais um pecado no suco de laranja, que eu já cometi muitas vezes. O açúcar, maravilha. Porque assim, o suco de laranja, ele é uma delícia, mas ele é ácido. Aí você põe um pouquinho de açúcar, ele tira a acidez. Então, quer dizer, você coloca açúcar num lugar que já é rico de açúcar, né? Já tem um açúcar natural, que é bom, é frutose, a gente precisa de açúcar, né? De carboidrato. Mas tudo é questão de quantidade, né? Do excesso, né? Do excesso que eu tenho na rotina ali do meu alimento, do alimento. Por isso que é importante a ajuda do profissional, né? Ter esse discernimento, né? Não existe proibido, permitido. Tudo depende, né? Tudo depende do seu objetivo, se é emagrecimento, se é hipertrofia, e tudo depende ali da sua rotina também, do que é mais fácil e viável para manter, né? Ô Maria, já eu vou perguntar para a Isa sobre o café da manhã, que eu já estou me adaptando, assim, e assim, eu tava com medo, né, porque eu já tenho uma mania, a minha mania era sempre de tomar um cappuccino e comer alguma coisa o que tinha ali. Só que tem uma opção que ela me deu que eu gosto muito, mas nós vamos falar daqui a pouquinho do café da manhã, porque antes eu queria falar uma outra coisa para você. O que te levou para magras, assim? Como que você descobriu e você falou, cara, eu posso melhorar a vida das pessoas com esse empreendimento, assim? Como que foi? Bom, eu já sou da estética faz alguns anos e a estética sempre teve parte do meu coração de amor mesmo. De ver que quando uma pessoa ela perde uma gordura localizada, quando ela perde peso, tem mudança ali de vida, tem brilho no olho que a gente devolve. E depois que eu entrei na estética, até comentei, eu tentei sair da estética, a estética me puxou de volta. Porque realmente é algo que me brilha muito os olhos. E a filosofia da Magras é muito uma filosofia saudável, de mudar a vida das pessoas, mas como a Isabela vem falando, sem deixar a pessoa sem comer, tirando tudo que ela gosta. E é uma filosofia que se parece muito com o que eu acredito, que é realmente de mudar a vida das pessoas, mas também não tirar todos aqueles momentos de prazeres que ela gosta. Pois é, e isso é importante. Mais uma vez dizendo, eu comecei dietas outras vezes, e eu começava a dieta, eu ficava desesperado. E eu acho que quem está assistindo a gente sabe disso. Cara, eu falava, nossa, amanhã eu não vou poder comer isso, eu não vou poder sentar na mesa, eu não vou poder ir no boteco por conta disso. Mas tudo tem salvação. Tudo tem salvação. Maraca, é aquela história, né? Se você entrar numa sala e perguntar para as pessoas quem quer aqui emagrecer, acho que todo mundo vai querer erguer a mão, né? Mas aí quando você muda a pergunta, quem quer fazer dieta, né? Poucas pessoas vão levantar. Porque ainda tem esse mito da dieta muito associado à restrição, à punição, a ficar sem comer, né? E aí a gente tem que levar em consideração que não é um alimento que faz engordar, não é um alimento que faz emagrecer, né? É o processo. Vou usar você como exemplo, quando você foi para minha consulta, né? Falei, Maraca, o que você come no café da manhã? Aí você falou, Isa, eu acordo, preparo o meu cappuccino, quentinho, sento lá na minha mesa, né? E tomo esse cappuccino. E aí você falou para mim, mas se precisar mudar, eu mudo, né? E eu falei, Maraca, não precisa, né? Porque o jeito que você contou para mim, eu visualizei tua rotina ali. E eu sei o quanto esse momento é importante para você. E não é o seu momento. E não é tirando esse cappuccino que você vai emagrecer, e não foi esse cappuccino que fez você ganhar peso. Lógico que a gente pode melhorar, fazer com leite desnatado, diminuir o açúcar, mas é o afeto que a gente tem com o alimento ali e não aterrorizando, né? Acho que mantendo na sua rotina com equilíbrio, de um jeito saudável, né? É o seu momento. E olha que legal, né? Primeiro que tanto usar um leite desnatado quanto tirar o açúcar é algo que eu estranhei no primeiro dia e agora eu já estou me acostumando também. Não está fazendo tanta falta. Eu estou vivendo ainda aquele momento, estou tendo aquele tempo que eu ouço as notícias, leio alguma coisa antes de começar o dia. Então já comecei não perdendo esse momento. Na verdade eu ganhei, porque aí voltando a falar do café, já que eu tinha falado, eu sempre tinha um acompanhamento e às vezes
era uma bolacha, né? Um biscoito. Não sei se a gente vai falar do carioca ou do paulista aqui, se é bolacha ou se é biscoito, mas e geralmente eu tenho 2 filhas, né? Adolescentes e tal. E aí tem bolacha recheada em casa, tem um monte de tipo de coisa. Às vezes, vamos pegar 3 bolachas recheadas aqui, 4 bolachas recheadas, levo lá junto e tô ali. E aí eu descubro que tem uma coisa que eu gosto muito mais, que poderia me acompanhar em todo o café da manhã, e eu tô me dando super bem, que é o ovo, né? E tô adorando comer o ovo. Às vezes eu coloco um pouquinho de manteiga na frigideira, bem pouquinho, só para não grudar mesmo, e passo ele e coloco em cima de uma torrada, e tá dando super certo, eu tô gostando demais disso também. E ao invés de perder um momento, eu estou ganhando uma companhia que eu gosto no momento, que eu descobri que o ovo tá me dando muita energia ali de manhã também. Que bom. O ovo não é vilão. Não, o ovo é um super alimento, né? É um alimento ali que tem uma boa quantidade de proteína, tem uma boa quantidade de gordura. E por que você se sente bem? Por que a gente fala tanto dos ovos no café da manhã? Porque dá saciedade, né? É um alimento com baixa densidade calórica e vai te deixar muito confortável, com mais saciedade até a próxima refeição, né? Uhum. Então, acordar na primeira refeição com uma boa fonte de proteína é muito viável. Se você não gosta de ovo, também tá tudo bem, a gente tem outras alternativas, né? Mas para quem gosta, é muito válido, né? Ter ele em outras refeições e ter ele presente no café da manhã também. E o legal, Maria, é que no aplicativo da Magras, ela me manda umas opções, né? Eu tenho recebido opções do aplicativo dizendo, você pode fazer isso de café da manhã. Não recebi nenhuma opção, mas lá também tem um cardápio, né? Você vai lá, café da manhã, e tem algumas sugestões. Então dá para você fazer uma série de coisas que você não vislumbrava antes tomar com o café da manhã. E aí a minha Nutri me ensinou outra coisa, porque às vezes o café da manhã já é numa reunião, a gente tá numa reunião falando com alguém e tal, marcamos uma reunião, marcamos um bate-papo com alguém. E geralmente o que acontecia? Eu chegava e eu pedia aquele cappuccino que eu gosto, eu pedia um duplo com açúcar e pedia para acompanhar um pão de queijo recheado. Deve ter bastante caloria, né? Né? Tem um lugar que faz um maravilhoso ali em frente à prefeitura, que ele tem um que é um frango com catupiry e bacon, imagina, né? Não era uma coisa... apetitoso, para de vez em quando, né? Para não de vez sempre. em quando. Mas agora que eu tô nesse período mais restritivo, eu aprendi que eu posso chegar lá e pedir um omelete, né? E que eu vou estar tão satisfeito quanto. E Ribeirão Preto, além de ser a cidade dos botecos, eu acho que é a cidade das padocas também. Tem padarias que têm omeletes incríveis, assim. Então, um omelete, de repente, com um cappuccino pequeno, ou com café preto mesmo, ali eu tô na padaria, tem caído super bem, eu tenho conseguido. Então, existe vida após o regime. Existe. Mas, Maraca, até o pão de queijo, né? Coitado do pão de queijo, né? Mas ter o pão de queijo... Vamos pensar, antes você comia o pão de queijo recheado com cappuccino duplo, né? Como que eu mantenho isso na minha rotina de um jeito que não me atrapalhe? Pede um pão de queijo simples, né? Pede um cappuccino simples e tá tudo bem. Porque, às vezes, realmente, aqui em Ribeirão a gente tem essa variedade, né? Mas tem lugares que não tem. E a gente tem que adequar com aquilo que tem, né? Um pão de queijo ou um pão com ovo poderia ser também, né? Então, acho que é possível adequar em qualquer momento, em qualquer lugar aí, uma alimentação melhor. Se for um suco, qual é o melhor suco para tomar? Olha, depende. Se o seu objetivo é emagrecimento, talvez um suco de maracujá, um suco de morango, suco de frutas vermelhas, né? Você me falou do morango Isso, mesmo. que já traz ali propriedades que vai auxiliar no processo, né? Em todo caso, se meu objetivo é hipertrofia, né? Eu acabei de correr uma maratona, um suco de laranja, né? Que já repõe carboidrato, já é rico em açúcares, né? Tem a vitamina C. Então, tudo depende do objetivo, né? E aí eu tô rindo aqui porque a gente tá falando de suco, né? E eu comecei a ir na academia também. E aí começam a aparecer no Instagram e tal as linguagens dos marombeiros aí. O suco para os marombeiros é uma coisa muito engraçada. Mas uma coisa que agora tá aparecendo, Maria, para mim, toda hora, faz esse exercício, faz isso. E tem algumas dicas de nutrição que eu achei interessantes. E aí eu queria tirar essa dúvida com você já aqui hoje. Ia esperar a consulta, mas já vou... eu vi um cara falando, eu gosto muito o jeito que ele fala, ele pegou um desafio, eu não sei se vocês conhecem o Sérgio Sacani,
que é ele é gordinho. Sarjão, né? É? O Sarjão? Sarjão. É. Vocês têm acompanhado a saga? A gente que é da nutrição ali, a gente vai acompanhando, né? Pois é. O Sérgio Sacani e o Igor 3K, que é do Flow Podcast, né? Os dois acabaram sendo desafiados. Parece que o Sacani já perdeu 15 quilos, alguma coisa assim. Já, Mas ele era bem, ele é bem gordinho, né? Mas o que eu tô vendo é que eles postam os bate-papos deles na academia, e eles estão vivendo momentos felizes, inclusive na academia. Tanto ele quanto o Igor. O Igor era menos, e o Igor já tá ficando com shape ali e tal. E aí, o pessoal que tem acompanhado eles têm dado algumas dicas e tal. E, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, eu sempre tive como um grande vilão, que é a água com gás. Uhum. E a pessoa que está orientando ele falou, olha, a água com gás não é esse vilão que se fala. Tem o sódio, mas é muito pouco sódio em comparado com outras coisas. E se você sente vontade de beber um refrigerante, você beber uma água com gás é melhor do que você beber um refrigerante. É isso mesmo, Isa? Assim? A água com... Vamos voltar para o emagrecimento de novo, né? A água com gás ali, seja gaseificada artificialmente ou naturalmente, né? O que tem de composto ali a mais é o gás, né? Isso não altera a caloria ali do produto. Então, para quem está no objetivo de emagrecimento, ótimo. Qual que é a outra vantagem? Você não tem um adoçante ali dentro, você não tem um corante, é a água, né? E até vai te ajudar a hidratar mais. Então, não é vilão, né? Até bem-vindo na dieta. Só que entra aquela vírgula, né? Cuidado com excesso, né? Nada em excesso faz bem, né? Até água em excesso aí tem que ter uma atenção. Tá. Inclusive, Maraca, uma observação. O nosso chazinho de maracujá, que nós temos de diversos sabores, cai muito bem com água com gás. Eu ia chamar você para falar disso. Aliás, essa dica foi a Maria que me deu, viu? Essa eu tenho que contar. Ela me deu o chazinho de limão, que tem o gengibre. Aliás, tem um pedacinho até de gengibre. É um barato, é muito... E eu também não estava acreditando muito. Tanto que eu relutei para começar a tomar. E sabe quem tomou primeiro em casa? Falou, não, eu vou experimentar, minha esposa. Ela tomou, ela falou, Lê, é maravilhoso, maravilhoso. Aí eu fiz com água com gás, e é aquilo que você falou, dá até parece que você tá tomando um refrigerante mesmo. Cheguei aqui hoje tomando meu chazinho de limão e adorei. E ele também dá uma energia, sabe? É muito bom. A Magras tem uma série de produtos para acompanhar isso, né? Nós temos, porque a gente sabe que o processo de emagrecimento, ele gera, querendo ou não, internamente algumas mudanças. E o nosso objetivo é minimizar ao máximo esses impactos. Então, atualmente, por exemplo, nós temos o chocolate, que é uma barrinha de chocolate proteica, que inclusive quando você coloca no micro-ondas, ela fica parecendo um bolinho mesmo, né, Nutri? Então, assim, é sensacional para quando der essa vontade de doce. E o chazinho é a mesma coisa. Então, tem pessoas que não conseguem fazer uma refeição sem tomar algo ali acompanhando, né? Então, a água com gás junto com o chazinho. E o bom desse chá também é que ele ajuda a desinchar. O de maracujá tem o foco ali em acalmar um pouquinho. Então, a gente sabe que muito da alimentação gera essa ansiedade por dentro, então o maracujá Você me deu uma dica, bastante. Tomar o de limão mais cedo, não deixar para tomar muito à noite. O de maracujá, por exemplo, caberia bem à noite também. Você quer tomar ele à noite, ele... Também, de repente, antes de dormir, né, Nutri? Pra dar uma acalmada, porque ele tem camomila, tem melissa. E até durante o dia, se a pessoa é uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, o maracujá vai cair bem ali, com uma água com gás, vai substituir, ou até mesmo quente. Também dá pra tomar, pra quem prefere um chazinho quente, também vai super bem. Muito bem. E tem uma coisa que me preocupava muito... Uma dificuldade que eu apresentei para Nutri, para Isa, que era o seguinte, era a minha alimentação à tarde, entre o almoço e o jantar. Eu estou trabalhando sempre nesse horário muito, não dá às vezes para parar e tal. E lá você tem algumas opções para isso mesmo. Você mostrou a barrinha de cereal, poderia ser uma opção para esse horário. Também, exatamente. Tudo é o equilíbrio, né? Até, por exemplo, se você falar, Maria, eu vou comer 2 dessa, não te indicaria, porque tudo em exagero não é positivo, até os nossos produtinhos, tá? Então, por exemplo, à tarde, deu vontade de comer uma bolachinha ou um biscoito, como você comentou, tem os cookies, que são feitos de farelo de aveia, né? Tem todos os compostos que são naturais, diferente dos falsos naturais que de repente tem por aí, que a gente encontra no mercado, mas
mas que quando você olha a composição, olha os ingredientes, tem muita coisa ali que não é positiva. Já o nosso tem essa procedência de tudo que tem os ingredientes ser permitidos nas nossas tabelas, né? Que na Magras, eu acredito que você tenha conhecido, nós temos a tabela verde, amarela, laranja, vermelha. Então, esses produtinhos que nós trouxemos hoje são produtinhos da tabela verde, que tem uma maior liberdade ali dentro do seu cardápio. Esse aqui, então, são bolachinhas, um cookiezinho. Deixa eu abrir até para que vocês conheçam. Ela é uma bolachinha, a Nutri vai conseguir falar com mais propriedade dos ingredientes, mas que ela tem chocolate dentro. Então, para quem tem muito essa vontade de docinho à tarde, ela é um biscoitinho. Deixa eu pegar um já. Experimenta, ela é bem gostosa. Até, de repente, para o seu café da manhã, acrescentar algumas, ela é bem crocante. É bom. Não sei, mas eu vou viciar nisso, gente. Muito bom. E pra quem gosta, tem de canela, tem de cravo, tem de cacau e coco, tem de laranja, tem de baunilha. Então, tem diversos sabores ali. Esse que eu comi é o quê? Esse é de cookie. Então, ele é um cookie com gotinha de chocolate. Gota de chocolate. Uma delícia mesmo. Esse é bom. Vou deixar esse isso aqui perto de mim, Nutri, tá, né? Maria? Pra depois. Esse tudo bem. Mas, ó... por exemplo, você chegou aqui e você trouxe esse energético pra gente. Esse é um energético zero açúcar. Exatamente. Ele é um energético zero açúcar e a gente sempre fala, ele substitui tranquilamente os energéticos comuns do mercado, né? Porque ele é super saboroso. Uma delícia. Ele é docinho, né? Ele tem um sabor ali agradável e substitui também, eventualmente, um refrigerante, uma bebida que possa ser mais calórica. E até se alguém for para uma balada com os amigos, assim, quiser levar para um churrasco e ter o dele ali e beber, a pessoa vai estar incluída ali, porque é uma delícia, né? E vai estar sentindo um prazer de tomar. É um energético e zero caloria. Tá dentro, tô liberado para esse energético? Vamos lá, né? Explica aí. Não, tá assim. Não, mas né? pode me trazer para a realidade. Pode me dar um choque de realidade. Bom, tudo que é industrializado exige atenção, né, Maraca? É um energético que vem para substituir um final de semana. Ao invés de você tomar um energético tradicional, você tem uma opção ali que cabe dentro da sua dieta e te favorece a socialização, né? Igual você falou de estar no churrasco e não estar sendo chato da garrafinha só com a água, né? De você ter algo ali para acompanhar e que mesmo assim não vai estar chutando balde, né? Tá dentro ali do seu propósito ainda. Isso vem junto com aquele mito do refrigerante zero. E aí eu vou falar por que eu tô falando de mito. Tem coisas que viralizam e que a gente vai acreditando. Né? Depois eu vou perguntar para vocês de mitos e verdades e tal. Mas eu, na verdade, já vou até começar. Um mito que eu sempre ouvi. E eu acho que eu usei isso como desculpa para tomar um refrigerante normal. Refrigerante zero tem o adoçante ali artificial e aquilo é horrível e tal. O adoçante realmente não é bom. Eu acho que pro intestino, pro nosso sistema digestivo, ele não é ideal. Mas para quem toma uma latinha a cada 2 dias e tal, eu acho que é um mito você falar que é melhor você tomar um refrigerante com açúcar normal do que o zero, ou não? Como que funciona? Em questão do refrigerante zero açúcar, né? Para o emagrecimento, é algo que faz engordar? Não, porque ele não tem caloria, não tem açúcar, né? O que faz ganhar ali é excesso de calorias da sua rotina. Mas é entender que não é algo viável e saudável de ter ali com frequência. Então, final de semana, eu gosto de um refrigerante, vou consumir uma latinha de refrigerante zero açúcar, tá tudo bem. E né? Assim, para quem fala, eu vou escolher o com açúcar e o sem açúcar, qual é melhor? Se você está num tratamento de emagrecimento, zero açúcar seria um pouco mais indicado, né? Agora, se eu não quero manter meu peso, tenho uma alimentação saudável, vou tomar um refrigerante ali porque eu gosto, né? Por que não optar pelo tradicional, né? Tem muito açúcar? Tem. Muito açúcar, né? Mas aí é colocar na balança, né? Às vezes compensa uma água com gás, e né? dentre essa história de mitos e verdade, Maria, Isa, vocês lembram de mais alguns mitos, assim, que a gente ouve falar em quem vai fazer regime? Por exemplo, os regimes de... que as pessoas ficam sem comer de forma intermitente ali e tal. Isso funciona, não funciona?
É assim, o jejum, low carb, cetogênica, são estratégias nutricionais que existem, né? E que bom que elas existem, porque elas nos trazem a possibilidade de trabalhar com diversos públicos, né? Então, quem não tem fome de manhã, às vezes dá para fazer um jejum. Quem já não tem hábito de comer pão, arroz, às vezes dá para aplicar uma low carb. Então, isso favorece muito o nosso atendimento. Mas assim, Maraca, a gente tem que aprender a fazer o básico, né? O arroz, feijão de cada dia. Não adianta eu aplicar uma estratégia low carb para um cliente que não tem hábito de comer salada, não come fruta, enfim, né? Não tem uma alimentação saudável. Então, acho que pensar primeiro no básico é importante para depois pensar em estratégias, né? Então, estou lá, consegui fracionar minha refeição, estou comendo de uma maneira equilibrada, estou comendo fruta, legumes, eu tenho uma alimentação saudável, aí sim, talvez esteja preparado para uma estratégia, né? Mas vamos pensar no básico primeiro para depois pensar em estratégias, né? Acho que em relação a mito, que a gente escuta é muito aquilo que é restrito e que não existe uma comprovação, né? Então, dieta do leite, dieta da maçã, dieta do ovo, onde você restringe apenas a um tipo de alimento, né, para poder atingir o objetivo de emagrecimento. Emagrece? Emagrece, né? Porque está tendo um déficit ali calórico na sua rotina, mas pode te ocasionar prejuízo, né? Prejuízos nutricionais, como deficiência de vitamina, deficiência de algum nutriente, perda de massa muscular. Então, às vezes, são prejuízos aí que pode acatar algum problema futuramente, sim. Inclusive, Maraca, isso em consultoria é muito comum. Da pessoa que ganhou 20 quilos após ter feito uma dieta extremamente restritiva. Nós já ouvimos dieta da maçã, que a pessoa come maçã o dia todo, não almoça e troca por uma maçã. Já ouvimos a dieta do ovo também, que é só ovo em todas as alimentações. E como que isso pode ser saudável, né? Isso vai causar uma deficiência de vitaminas muito grande. Então, é muito comum em consultoria, quando a pessoa quer eliminar 15, 20, 30 quilos, ela ter passado por um processo muito traumatizante. De ter falado, Maria, eu já tentei de tudo e não consigo. Não é que você não consegue, teve a estratégia errada ali por trás, né? E é muito diferente também quando você tá com as estratégias alinhadas e que você tem o apoio. Então, o apoio de, olha, Nutri, de repente hoje não foi um dia legal. Hoje foi um dia que eu estava muito ansioso, não conseguia organizar ali a minha rotina e ter um profissional mesmo para te apoiar no sentido de tudo bem, já passou, já foi, agora e daqui para frente. É a dificuldade que a gente vê muito da pessoa voltar para a rotina. Então, depois de um dia ruim, depois de um dia que ela não conseguiu seguir aquele plano, de não, tudo bem, não foi bom, mas agora eu vou retornar. Então, esse eu acho que é o que faz a diferença, né, Isa? Nem todos os dias vão ser 100%, mas é o que você vai fazer com um dia que não foi 100%. Muito legal isso. Você lembra, Maria, de mais algum mito assim que você já ouviu e que quando você está ali naquele primeiro bate-papo, você lembra as pessoas, fala? Vários, Maraca. Eu lembro que a gente chegou a falar de medicamentos também, Sim. né, e tal, mas... O mito da medicação, a medicação forte mesmo para o emagrecimento, lembrando que não é os nutracêuticos, os fitoterápicos, nada nesse sentido, a medicação mesmo, que às vezes até passado por alguns profissionais. É complicado porque quando você tira a vontade de comer de uma pessoa, né, Isa, é muito difícil você conseguir tirar só aquele sentimento. Então, o que a gente relata muito, a gente vê muito em consultoria, são clientes que ficaram mais depressivos, mais ansiosos depois do uso de medicação. Então, por isso que a Magras não vai muito a favor dessa filosofia, por conta de outras consequências psicológicas que pode acarretar e que depois é muito difícil da gente conseguir voltar atrás e recuperar, né? Então, a medicação é um mito de que ela funciona, pode até funcionar, mas dá sobrecarga nos órgãos, tem uns malefícios muito grandes. E tem um clássico que a gente sempre vê e eu queria que a Isa desmentisse para nós. Isa, água com limão. De manhã, quentinha, emagrece. Então, né? Igual retomando aquilo que a gente vinha conversando, né? Ainda não existe um alimento que ocasione um emagrecimento, né? A gente pensar que o emagrecimento é muito mais complexo, né? Do que comer, deixar de comer, do que um alimento específico que vai ocasionar, né, o emagrecimento. Mas é uma mudança, né? Um hábito. O que eu estou fazendo, o que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que me dedicar, o que eu estou comendo, qual a minha relação com a alimentação, se eu durmo bem, se eu não durmo, se eu faço atividade física, o horário que eu me alimento. Então, é um
processo muito mais complexo do que uma água com limão, né? Lógico que o limão tem muito benefício. Se você perguntar quais os benefícios, é mais interessante do que associar o emagrecimento, né? Infelizmente, ainda não tem um alimento ali que vai falar, olha, esse faz emagrecer. A Maria me fez lembrar de mais um, que eu não sei se é, que é o vinagre de maçã, né? Agora tem muita gente que manda tal, tomar o vinagre de maçã ou na hora de acordar, e tem uns que mandam que é na hora de dormir. O vinagre de maçã tem alguma propriedade que vai ajudar a emagrecer? Ele pode trazer benefícios para a sua saúde, né? Mas ainda assim, de forma cientificamente, assim, que tem algo que vai te ajudar a emagrecer, acredito que não, Maraca, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu não sei, eu tô falando, mas você jogar um alimento extremamente ácido, como o vinagre ou como o limão, no estômago em jejum e tal, isso pode, ao longo do tempo, também ocasionar um outro problema, né? O nosso corpo, ele é muito resistente, né, para muita coisa, mas vamos pensar que você já tem uma predisposição a ter uma gastrite. Já resistiu muita coisa, viu? Tadinho dele, que eu já comi. Eu tenho que contar a história para vocês. Tem um amigo aqui, rapidinho, ele chama Juvens, né? Eu contei, acho que eu contei para Maria. Não, eu não sei se eu contei para Maria ou para Isa. E em 2013, mas eu contei para uma de vocês duas. Em 2013 eu fiz uma gastroplastia, né? Eu fiz uma cirurgia bariátrica, mas eu fiz a mais simples que tem. Foi para Isa. Foi para mim, lembrei. Fiz a mais simples que tem, que é o sleeve, né? Que é só ele diminui o tamanho do estômago, não mexe intestino e tal. Foi por vídeo, né? Então foi muito simples, recuperação super boa. E cumpriu, na época, um papel importante para mim, porque na época eu estava com 190 quilos, eu estava muito grande, eu consegui emagrecer, que eu não tive um acompanhamento como uma profissional. Se eu tivesse tido um acompanhamento com vocês ou com algum profissional, teria feito bem para mim na época, e eu não fiz isso, eu não levei a sério esse pós, né? Achei que era um milagre, e não existe milagre. E aí eu estou falando tudo isso porque dentre essas coisas todas, né, a gente percebe que as pessoas vão atrás dessa vontade de emagrecer, vão atrás desse sonho de emagrecer, fazem a cirurgia, esperam esse milagre, né? A primeira coisa, esperam esse milagre, e isso não vai acontecer se a gente não mudar a cabeça. E aí eu me lembro que logo nos primeiros dias eu tive muita dificuldade em comer. Então, realmente, eu ficava com medo. Eu conheço histórias de pessoas que infelizmente faleceram porque fizeram esse tipo de cirurgia e não tomaram os devidos cuidados no início. Por exemplo, bebeu água exageradamente ou comeu exageradamente, e aí teve complicação. Então, eu já deveria ter voltado com a comida sólida depois que fiz a cirurgia, e eu não conseguia. Não conseguia mesmo, um pouco de medo, e aí o médico, para que eu criasse coragem, ele foi me dando algumas dicas. Eu lembro que uma dica que o médico me deu, quando eu comecei, primeiro você começa a comer uma papinha, e essa parte foi muito difícil para mim. Primeiro aquela comida coada, né? Aquilo não deu certo. Depois a parte da papinha e tal. Mas eu tava louco para voltar a confraternizar com os meus amigos, e aí depois de um mês e pouco, assim, ele falou, você vai poder voltar a comer carne. E ele falou, só que tome cuidado, mira no tamanho do seu dedo menor, e aqui corta um pedacinho da carne assim, aí você vai comendo devagarzinho, vai picando ela, comendo, aprende a comer ela de novo, né? E aí eu encontrei um amigo, que eu vou falar o nome dele, só para ele, quando ele assistir, que é o Juvens Portela, né? O Juvens é músico aqui em Ribeirão Preto, tem um bar hoje aqui em Ribeirão também. O Juvens chegou e falou assim, ele tinha feito a cirurgia, fez uns 6 meses antes que eu, e ele emagreceu muito, ele estava muito magro, e ele falou, vou te dar uma dica. Eu falei, o quê? Ele falou, panceta, torresmo, pode comer que isso desce, que é uma beleza. Então, e eu descobri isso naquele momento. Fui experimentar, mas era fácil, porque a carne realmente eu comia, aquilo me deixava, né, de um jeito. E aí eu comi, e comi durante muito mais tempo do que eu imaginava, tanto que eu acabei engordando de novo. Então, quer dizer, a gente exagerar, né, Isa? Mais uma vez, a gente perder a mão, a gente não ter um acompanhamento, não ter quem possa nos orientar, e ter amigos como o Juvens que falam, ó, come esse torresmo aí e tal. Então, e aí, eu acho que o torresmo, como ele é muito gorduroso, né, descia bem, é diferente da carne.
mas me fez muito mal porque, mais uma vez, Dena, voltei a engordar e rapidamente, e isso foi ruim. Mas, mais uma vez, quando a gente perde devagar, eu acho que a gente perde com mais, com mais qualidade, né? É isso que a gente vai aprendendo. Exato, é porque teve uma mudança de vida ali, né? Teve uma mudança de rotina, uma mudança de relacionamento com a alimentação. Então, é muito difícil depois que você passou por todo esse processo, pelo tempo até que a Nutri estava comentando, depois ela reforça, né? Sobre o efeito sanfona, por que ele acontece, quanto tempo normalmente hoje os estudos trazem. E até linkando com o que a gente estava falando anteriormente, cuidado com as fake news, né? Então, assim, como toda profissão, a nutrição também tem muitas fake news que trazem que pode ser muito prejudicial para essa saúde, né? Então, sempre procure um profissional capacitado, que você confie, que você conheça, que tenha ali uma história por trás para conseguir te ajudar, porque de repente você está fazendo uma estratégia que não vai ser positivo para você. Pelo contrário, às vezes vai te fazer mais mal, te trazer mais trauma daquela alimentação do que propriamente dar um efeito, né, Isa? Até como a gente estava conversando, do efeito sanfona. Como que ele funciona, que a gente estava falando? Tem um tempo, né, para esse peso poder voltar, não? Boa! Essa dos é muito meses. boa. Que para mim talvez foi novo Conta hoje. pra gente aquela matemática. Então, o que a gente sabe hoje, né, Maraca? Emagrecer é difícil, é desconfortável, né? Você sai da sua zona de conforto para entrar num processo, e esse processo exige um tempo, exige uma constância, uma disciplina, né? Para você atingir o seu objetivo. E aí vem a questão do após o emagrecimento, né? E agora, como que vai ser, né? Como que eu vou viver? O após o emagrecimento, ele é um momento que exige muita atenção ainda, né? Exige uma vigilância sua ali com o alimento. Porque o seu corpo tem memória, ele tem memória de quando você tinha mais peso, né? E voltar para quando você tinha mais peso é muito mais fácil, porque é confortável para ele, né? A maior parte da sua vida você teve um peso X, né? Agora você está forçando ele a ter um peso menor. E aí vem a questão da importância dessa manutenção. E aí tem sim estudos que trazem, né, que para cada 1 quilo que você perde de gordura, é uma média de 1 mês para você manter esse peso, né, manter esse novo peso. Então, vamos colocar uma conta aí, se você perdeu 10 quilos, né, entender que é 10 meses, 1 ano ali de vigilância ali para manter. Não que depois também vai comer à vontade, né? Vai exigir um processo de vigilância, mas esses 10 meses é o tempo adaptativo. Né, que é justamente para essa memória do corpo. Isso, entender que agora você está no novo peso, que as funções vai ter que adaptar para esse novo peso, né, para você manter esse novo peso que você adquiriu. Então, tem que ter cuidado com o efeito sanfona, sim, tem que ter cuidado com o pós-emagrecimento, né? Ô Maria, quando eu cheguei lá no Magras, né, eu cheguei como incógnita, né? O que eles vão me oferecer para eu emagrecer? Quais as ferramentas, né? E assim, eu notei que acho que o papo com a Nutri é uma dessas principais ferramentas. Mas você me apontou outras ferramentas que tem lá. Amanhã eu vou passar pela minha primeira sessão de lipocavitação. Explica aí, como que funciona? Bom, o tratamento do Maraca a gente vai focar em 2 partes, né? Da parte estética, propriamente falando. Nós vamos trabalhar com a termolipo, que é um procedimento para acelerar o metabolismo. Então, vendo toda a trajetória do Maraca, quando a gente tem até um sobrepeso, tende o nosso metabolismo a dar uma desacelerada. Então, eu preciso acelerar o seu metabolismo para que ele te ajude no processo. A gente fala que o metabolismo, ele é um companheiro. Então, ele não pode te atrapalhar. Se ele não vai te ajudar, pelo menos que ele não te atrapalhe. Então, a termolipo vai ser um procedimento para ajudar a acelerar esse processo e também a desinchar. Então, nesse começo, muito a retenção. Porque quando a gente está com uma alimentação muito desregrada, a gente retém muito líquido. Então, a termolipo também é um procedimento que vai te ajudar a desinchar. Antes, eu quero que você explique, mas é a termolipo que eu tenho amanhã mesmo. Sabe por que eu sei, Maravilha. gente? Porque o meu aplicativo da Magras aqui, que eu abro agora toda hora, né, para marcar minha aguinha. Falando isso, tomei um pouquinho de água aqui, já vou pôr 250 ml. É isso aí. Senão minha Nutri fica brava. Né? Ela não parece que não é brava, não. Mas Agora, o meu é termolipo amanhã, então. É a termolipo que agora...
Eu achei interessante. É uma manta? Como que funciona, Maria? É isso aí, você vai estar deitado na maca, as nossas profissionais vão te acompanhar antecipadamente, antes de tudo, para tirar as medidas, ver o seu peso, como que foi a sua evolução nessa sua semana de tratamento, e vai ali já verificar se teve evolução, se não teve. Caso a gente se surpreenda e não tenha evolução nessa semana, você sempre vai ser direcionado para a doutora Isabela, para a gente ver onde que a gente Aí eu pode vou estar conhecer ela brava, falhando. é isso. Não brava, eu acho que é mais um direcionamento mesmo, né? Um passo que a gente sempre fala para os nossos clientes, seja transparente. Eu acho que se todos fossem transparentes como deveria, já facilitaria muito. Porque quando você mente até para nutricionista, você está mentindo para você. Então, olha, Nutri, não estou conseguindo seguir isso. Maravilha, a gente senta, vê como que a gente pode ajustar. Então, falando do estético, amanhã se prepare para esse momento, né? Você vai ficar embaixo de uma manta térmica. Essa manta, ela chega até 60 graus. Por quê? O nosso metabolismo, até mesmo o nosso corpo, para eliminar essas gorduras, a gente precisa de estímulos. E no caso do metabolismo, ele é muito estimulado por duas frentes, ou pelo frio ou pelo quente. E no seu caso, a gente vai estar estimulando através de altas temperaturas. Então, a termolipo chega até 60 graus. Então, ali dentro, você vai transpirar bastante, porque isso vai fazer com que você desinche e também com que o seu metabolismo acelere. Tá? Tem até o caso de um cliente nosso, Luiz, que ele fez a termolipo e ele perdeu 600 gramas em uma semana. Em uma sessão. Em uma sessão. Adorei, ele pesou antes Dá e pra pesou fazer depois. todo dia? Não pode. Não, tô brincando. Não seria fácil. Mas, lógico, a gente é muito transparente. Aham. Não são 600 gramas de gordura. São de entendi. inchaço. Então, depois do final de semana, que talvez você saiu um pouco mais da rotina, não realmente conseguiu seguir muito certinho, é comum que você tenha essa perca de peso muito grande, tá? Então, esse é o procedimento que a gente vai dar start aí no seu E tratamento. você me explicou que tem algumas toxinas também que acabam sendo eliminadas também com a termolipo e algumas outras coisas. Né? Com uma alimentação que não é muito saudável, quando você entra nesse processo, o nosso corpo ele vai eliminando os metais pesados, ele vai eliminando as toxinas que ficam retidas e paradas no nosso corpo. Então, através até desse processo de desinchar, desse processo que você vai ter, muita coisa também vai ser eliminada para te ajudar com isso. E os principais dois efeitos é realmente você desinchar nessa primeira sessão e acelerar esse metabolismo, porque eu ajudo com que o emagrecimento aconteça o corpo todo, né? Para que você não centralize apenas numa região. Quando eu quero perder a gordura localizada apenas em uma região, aí eu entro com os demais estéticos que também vai ter no seu caso. Geralmente a pessoa chega lá, ela tá com o corpo inflamado? Tem isso? Sim, né? O excesso de peso, ele traz essa inflamação. Em muitos dos casos, ele traz essa inflamação. Então, o nosso primeiro passo, até junto com a alimentação, também é desinflamar esse corpo, né? Desintoxicar esse corpo de tudo que que foi colocado ali para dentro por anos. Então, a gente precisa desinflamar, desintoxicar, desinchar, para que você aí sim comece a conseguir bons resultados através do tratamento. Ó, eu vou, antes da Isa falar, eu vou contar uma outra história que eu ouvi e é um relato real. Sim. O Igor Guimarães, que é humorista, hoje ele é adepto da calistemia, ele tá treinando e tá indo muito bem, você nota. Ele disse que o pai dele faleceu e o pai dele teve um problema gastro e ele ficou muito preocupado, foi fazer um exame e ele descobriu, sem nunca ter passado mal, tomando leite ou produtos com glúten, assim, comendo bolacha normal, ele nunca passou mal, mas ele descobriu que ele tinha intolerância a leite e lactose. E aí, depois de passar por essa consulta, ele começou a restringir esse tipo de alimento e ele falou assim, eu sempre fui magro, mas eu não notava o quanto meu corpo estava inflamado. E você olha para ele hoje, tá totalmente diferente. O rosto tá muito menos inchado e tal. Então as pessoas às vezes não percebem, mas o nosso corpo, ele sofre inflamações por conta de alimentação. Sofre, né? O que mais inflama hoje que a gente sabe, né? Açúcar, gordura em excesso.
ponto, né? Aí vem a questão de patologias associadas a alguns alimentos, né? Então, hoje a gente escuta falar muito do glúten, da lactose. Antigamente, vamos falar do glúten, né? A gente escutava muito a doença celíaca, né? Que já é uma reação alérgica ao glúten. Hoje, a gente escuta muito falar daquela doença intolerância ao glúten não celíaco. Você não é celíaco, você não tem alergia, mas você tem uma dificuldade de digestão desse alimento. Então, é como se o corpo, trabalhasse mais para digerir, rejeitasse mais esse alimento. Eu escutei esse depoimento dele, eu achei muito interessante, escutou, então, né? Que ele falou muito do formato das fezes, o quanto que mudou, né? E às vezes, assim, não existe ainda um diagnóstico específico para isso, né? O que a gente orienta, você percebe que você come, fica mal, fica empanzinado, tem alteração no intestino, pausa, né? Fique 15 dias sem glúten, sem lactose, vê como que você vai se sentir. Melhorou, pode ser que você tenha uma possibilidade de ter sim essa patologia, né? Já a lactose, aí vem a questão da intolerância à lactose, né? Que é o açúcar do leite, que aí já vem um quadro de distensão, de diarreia, também pode dar constipação, enfim, né? Mas aí tem que analisar cada caso para ver as possibilidades, né? Não é fácil não, Maraca, né? Hoje em dia a gente tem que ficar atento a todos os sinais, né? Mas o glúten e a lactose aí são alimentos coringa aí quando a gente fala de intestino, de inflamação também, né? Tem que ficar atento. Tem 2 amigos que pediram para fazer pergunta. Tá. Não vou falar o nome deles, até porque me dá um pouco de vergonha dessas perguntas. Um deles bebe muito. É o Thiaguinho. Quer dizer, eu não ia falar o nome dele, né? Mas ele tá me perguntando o seguinte. Cerveja. Eu já ouvi falar que, por exemplo, você vai tomar uma Heineken, ela tem menos açúcar do que outras cervejas e tal. Nós estamos falando aqui de tentar melhorar um pouquinho. Vale a pena você olhar isso, a caloria que a cerveja tem, ou se você vai diminuir mesmo isso, não tem tanta diferença uma cerveja para outra. Maraca, assim, essa pergunta não é minha, é do Thiaguinho, tá? Em relação da Heineken, né? Eu escuto muito falar porque a Heineken tem menos caloria. Não tem menos caloria, né? Caloria similar a uma cerveja comum. A diferença da Heineken ali é que ela é uma cerveja de puro malte, né? Então não vai apenas cereais ali não maltados, né? Ao contrário de uma cerveja talvez mais popular que vai milho, vai outros tipos de cereais. Vou te interromper, mas é importante. Então, é verdade que, por exemplo, quando você toma uma cerveja artesanal, uma cerveja mais bem elaborada, ela é um alimento também. Ela não é só você não está tomando um negócio. Ela acaba tendo carboidrato também. Carboidrato, caloria. É que quando a gente opta em tomar uma cerveja mais artesanal, o intuito é você degustar. E não ficar bêbado. Né? Eu estou degustando, eu aprecio aquela bebida naquele determinado momento, né? Agora, se eu tomo 1, 2, 3, 4, aí vai ser problema, né? Porque se a gente falar de matemática, né, de engordar, que é excesso de calorias, uma latinha de cerveja ali tradicional tem, vou chutar, entre 180 a 200 calorias, né? E a gente toma 5 latinhas ali de boa, né? E olha o quanto de calorias você ingeriu. Dá praticamente 2 pratos de comida de arroz, feijão, carne e salada, né? Olha o tanto que você comeu ali, bebeu de calorias, né? Então, às vezes, para emagrecimento, não é viável esse tipo de excesso. Mas aí entra a questão do social, do conforto, então de ter equilíbrio, né? De não se restringir. Ouviu, Thiaguinho? Não me faz passar vergonha aqui com esse tipo de pergunta, tá? Agora vou para uma outra pergunta de um outro amigo meu, que na verdade eu não entendi muito bem a pergunta dele, mas ele falou assim, olha, se num dia você tá meio... Eu não sei se ele quis dizer que esse dia dele foi hoje e tal, mas ele falou, você tá muito atribulado, tem muita coisa nesse dia, é melhor você não comer nada... ou comer um monte de porcaria. Depois, a gente falou isso antes, né? Você ainda pediu para ele explicar o que é porcaria. O que eu achar e tal. E aí, Isa, como que faz a pessoa que está correndo? Ela pode... dentre o que ele chama de porcaria, talvez seja os industrializados, embutidos, enlatados e tal. Dentre esses, tem o menos prejudicial? Ele consegue encontrar alguma coisa? Ou é melhor não comer, como ele disse, né? Então, Maraca, primeiro assim, né?
Enquanto isso, vou pegar mais um cookie aqui. Tem que ter planejamento, né, na alimentação. Se eu estou no objetivo de emagrecimento, eu tenho que me planejar, né? Eu tenho que me organizar, eu tenho que sempre ter um alimento coringa perto de mim, para caso isso aconteça, eu sei o que eu vou comer, né? Uma outra sugestão, iFood, né? A gente tem iFood, tô falando da marca, né? Tem um aplicativo aí de alimento, né, que você aperta um botãozinho ali e tem uma vasta variedade ali de alimentos que pode socorrer nesses momentos, inclusive, né? Muito saudáveis, Tem um ícone lá, eu mostro pro cliente, olha, tem um ícone dos alimentos mais saudáveis aqui, né? Então, às vezes, dá para você pedir algo para socorrer aí naquele momento. Mas ficar sem comer por muito tempo, às vezes, não é viável, porque na hora que vai chegar em casa, vai estar morrendo de fome ali, e aí sabe que é problema, né? Porque vai atacar o que tem na frente, vai exagerar, e talvez, assim, se policiar com aquilo que tem. Então, é isso que eu tenho hoje? Tá, então vou buscar comer, mas vou buscar a não exceder, não exagerar, né? Então, hoje tem, sei lá, um snack de batata e um refri zero. Tá, é o que eu tenho, mas vou tentar me policiar para não comer o pacote inteiro de batata, né? Ou ainda acho que o planejamento é a melhor estratégia aí, né? De sempre levar algo para auxiliar. E Maraca, vou te falar, grande parte das pessoas que vêm para a consultoria relatam que não comem em grande quantidade. Às vezes o problema realmente não está na quantidade, mas está na qualidade desses alimentos. O que você está comendo? Como a Isabela comentou, às vezes a pessoa toma uma cerveja que já é equivalente a uma refeição ali que iria satisfazer e ser muito mais nutritiva para o seu dia a dia. Então, às vezes o problema, lógico, em alguns casos está na quantidade, em muitos na qualidade. O que essa pessoa está comendo, né? Quando está com fome, ou até mesmo quando sai de um jejum. Eu e a Isabela, a gente conversa bastante sobre isso. Essas estratégias que hoje em dia são bem comuns, por exemplo, um jejum intermitente, não é qualquer coisa que se come quando retorna, né? Então, por isso que é tomar cuidado com o que se vê, para que se veja pelo menos, então, a reportagem completa, não apenas o título. Para que saiba como voltar de um jejum, ou como fazer a estratégia da maneira mais adequada, né? Então, é muito isso. Hoje, na Magras, a gente foca muito na dieta qualitativa e quantitativa. Então, a gente vai adequar de acordo com a sua rotina. Se a pessoa está acostumada a ter determinada rotina de horário, de alimentação, a gente respeita muito isso. A gente faz alguns ajustes, lógico, mas sem mudar também a rotina 100% da pessoa. Bom, eu queria até aproveitar, eu lembrei de uma coisa, quando você falou do iFood, eu tenho uma grande amiga, eu quero falar dela, ela chama Thaisa, e ela tinha um restaurante que chamava Maria Bistrô. Delícia, uma comida muito boa. Era um restaurante familiar, era ela, a mãe dela, a equipe delas, né? Mas com uma comida maravilhosa, de muita qualidade. E faz tempo que eu não como a comida dela. Por quê? Porque ela viu um nicho e ela mudou a cara do restaurante dela. E aí ela... Thaisa, depois você me corrija, mas eu acho que agora chama Maria Fit. Porque ela mudou para comida saudável, né? Então, e aí, ajudando todo mundo que precisa, que às vezes não tem o tempo, não tem como comer em qualquer momento, o que ela faz? Ela faz aquelas marmitinhas. Isso também é uma saída, doutora? É um facilitador, né? Assim como os produtos da Magras aí são facilitadores, né? Hoje a gente tem essas opções da refeição pronta ali que também ajuda a facilitar, né? O congelado, algo pré-pronto, pré-preparado. Então, se a gente vai hoje no mercado, tem a salada já pré-lavada picada, tem os legumes picados, já tem a fruta picada. Então, eu não vejo isso como algo ruim. Pelo contrário, são coisas que facilitam, né? Nossa rotina corrida aí. A gente até brincou num outro podcast que a gente gravou com a Regina Picadinhos, né? Tão famosa em Ribeirão, ela já traz tudo aquilo meio já pronto para você. Então hoje tá fácil a gente fazer. E aí só para fechar com a Maria Fit, né, da Thaisa, eu acho que quando a pessoa se encontra, mesmo sendo uma quantidade menor, mas tendo tudo aquilo, e aí eu queria lembrar com você, Nutri, né, como diz a Maria Isa, é sempre importante que no prato da pessoa ela tenha o carboidrato, ela tenha a proteína, que é uma carne, e ela tenha o legume também. Isso é muito importante. É lógico que
uma salada de folhas, isso é excelente, só que muitas vezes nessa marmitinha que é congelada e tal, não dá para pôr a salada. Uhum. Mas se nesse prato tiver o carboidrato, a proteína, a carne, o legume, de repente você falou do feijão, que o feijão é extraordinário, né? O Sim. feijão é bom, é lógico que sempre obedecendo uma quantidade razoável, Isso. porque aí o feijão e o carboidrato a gente tem que ter atenção para a quantidade. Mas, e aí a pessoa levar uma saladinha para o trabalho, algum lugar para acompanhar aquilo, isso seria uma refeição ideal. Uma refeição. Quando a gente monta o cardápio, né, Maraca, o que a gente fica atento? Primeiro aos macronutrientes, né, que são esses que você falou. Então, nós temos carboidrato, proteína, gordura, né, que são os 3 principais ali, pois são eles responsáveis pela densidade calórica do cardápio, né? E aí, quando a gente traz para a refeição principal, é importante que eles estejam presentes, né? Carboidrato para dar energia para o meu dia, as fibras, né, que provavelmente também pode vir de carboidratos, como os legumes, que são carboidratos que têm fibra, o feijão, que é um carboidrato que tem fibra, e a proteína, que ela é a estrela ali do prato, né? Não querendo desmerecer o carboidrato, coitado. E aí, quando a gente traz a salada de folhas... né? Maravilhosa. Se chegassem para mim e falassem, você escolhe, você vai ter que ser uma só, a proteína, né? É muito bom. E aí Mas o carboidrato dá uma vontade. É que é um alimento mais fácil da gente comer, né? É um alimento que a gente tem mais facilidade de consumir. Ao contrário de uma proteína. Então, pão a gente acha em qualquer lugar. Agora, se você está com fome à tarde, o que eu vou comer de proteína? Né? Hoje a gente tem whey, tem barrinhas de proteína, tem as bebidas proteicas. Então, hoje a gente encontra com mais facilidade, né? Mas voltando ao prato de refeição, a salada, ela vem muito com o papel de dar saciedade, né? De você estar mastigando, tem uma fibra a mais ali. Isso ajuda muito no processo de digestão, ajuda na questão do intestino. Então, ela vem com esse papel de dar saciedade. Então, posso fazer uma confissão aqui? Vai, Maraca. Você sabe que aí eu coloco como é pouquinho arroz, eu sempre coloco a salada junto, justamente para dar uma... Pô, uma colher, ficou maior minha colher de arroz aqui que tá com a salada e tal. Tem um pouco disso, então. Isso, é do volume, né? É aquilo que eu falo pro cliente, você pode ficar, não quer comer salada, tudo bem, mas... Você vai olhar pro prato, vai estar sem graça, né? Parece que é tudo porçãozinha menor, e não, é o adequado, né? O azeite na salada eu posso usar? Pode, Maraca, mas assim, pro emagrecimento é a cautela que a gente tem que ter, né? Voltando ali para o abacate, igual estávamos conversando no início, né? É saudável, muito saudável. Só que veio uma época que o azeite, assim, tava muito em alta, igual o do ovo, né? Aí tava tão, assim, saudável e a gente deveria comer azeite, que tava nós numa pizzaria, com uma pizza de 4 queijos, borbulhando em gordura e tá lá tacando azeite, né? Agregando mais gordura no alimento que já tem gordura. Então, azeite é saudável, mas é gordura. Tem caloria, tem que ter cuidado. Maria, veio uma preocupação para mim agora. Aí. Será que lá no aplicativo da Magras... na foto aparece os detalhes, assim, porque eu gosto de um azeite. Nutridazum, viu? Lá aparece. O bom do aplicativo, Maraca, é que às vezes vai te dar uma vontade de comer um hambúrguer, uma pizza, e lá tem opções saudáveis. Legal. Então lá tem opções que dá pra você fazer em casa, com ingredientes, normalmente que a gente encontra de maneira muito fácil, que você até pode curtir ali um momento com a sua família, né? De vamos fazer uma pizza hoje em casa. Só que é uma pizza muito mais saudável, com ingredientes que são mais interessantes. Então a facilidade do aplicativo também é esse. Bolo, né? Hoje em dia tem uma série de bolos mais funcionais que a gente consegue fazer. Lógico, não vai comer todos os dias, nem em extrema quantidade. Mas que quando dá aquela vontade, você consegue suprir de alguma maneira. Você sabe que o pessoal voltou aqui, eu fiquei mais coração... Porque eu tava preocupado, tá um silêncio aqui. E sumiu todo mundo de dentro disso. Eu falei, será que aconteceu apocalipse zumbi? A hora que a gente sair daqui, The Walking Dead instalado aqui. A gente vai... Sumiram, gente, sumiram. Estão me falando do horário aqui. Só entraram para tirar a nossa graça aqui com o horário. Não, mas a gente vai ficar mais uns minutinhos aqui, viu? Eu preciso de informar todo mundo que tá aí, porque tem algumas coisas que eu acho que é muito legal e que a gente tá num caminho muito bom aqui. De falar de comer, desse prazer e tal. E aí você me lembrou de uma coisa. Quando você falou de um hambúrguer, de hoje comer um lanche e tal. Eu, por exemplo, eu adoro cozinhar. A comida que eu mais gosto de fazer é risoto. Modéstia à parte, faço um risoto muito bom. Penso um dia até em ter um restaurante especializado em fazer risoto. Um dia, quem sabe. Mas
eu gosto muito de fazer hambúrguer. E eu gosto de fazer o meu blend e tal. E aí, é lógico, você vai fazer um hambúrguer, você vai comer com pão e tal. E eu gosto de reunir a família, grelhar esses hambúrgueres e comer. Mas eu posso, por exemplo, Isa, escolher fazer um hambúrguer para minha família e eu comer só a carne do hambúrguer, só a proteína ali com uma salada, eu não... Eu estaria cometendo algum equívoco aí ou não? Não faça isso, Maraca. Não? Vamos comer um hambúrguer com pãozinho, bonitinho, Mas né? você sabe que não, você sabe que eu ficaria sem o pão por conta da... Eu acho que quanto mais natural o processo for para você, Nossa, quando você melhor. falou não faça isso, eu falei, não, eu posso comer. Que alívio que me deu. Não, eu acho que a questão não tá no hambúrguer, né? Você vai montar o seu hambúrguer, o que você tem que se preocupar? Coloca sua proteína, né? Que você fez ali. Coloque um alface, um tomate, agregue volume. Coloque o pãozinho que você gosta de comer. É um hambúrguer, um lanche que você vai comer. Agora, se fosse 2, 3 lanches, ou se fosse um triplo X, sei lá, né? Com 3 hambúrgueres, aí é diferente. Mas então são alimentos que dá para você manter na sua rotina, na sua dieta. É um momento especial seu com a sua família. Vou preparar um hambúrguer para todo mundo, eu vou preparar o meu também, tá tudo bem, né? Então acho que é aquilo que a gente fala, né? De alimento específico não vai fazer você engordar e também não vai fazer você emagrecer. E às vezes ele pode estar inserido ali na sua rotina de um jeito saudável, né? Que não vai te atrapalhar. E dentre isso, aí eu fiquei pensando, né? Quando você falou, não, de repente pode ter o pão ali. Aí, mais uma pergunta que eu acho que vai tirar a dúvida de muita gente. O integral, a gente trocar o arroz branco pelo arroz integral, o pão francês pelo pão integral. O integral é legal? Ajuda? Por que a gente fala muito do integral, né? O integral ele vem com o intuito de dar saciedade, né? Então, se eu estou saciado, eu sinto menos fome, eu consigo diminuir a porção das minhas outras refeições sem ser sacrificante, né? Então, a gente fala muito do arroz integral, do pão integral, com esse intuito mesmo, né? De promover saciedade. Em relação a calorias, para um tradicional, acaba sendo que equivalente. Não muda muito. Só que se eu comer 3 colheres de arroz integral, eu vou me sentir mais satisfeito. Muito mais. E isso vai durar um pouco mais do que 3 colheres do arroz. Quando a gente fala de um carboidrato simples, né? O que é carboidrato simples? É um pão branco, um arroz, uma batata. É um alimento que ele vai te dar energia, né? Ele dá aquele pico de glicemia e insulina que a gente fala. Então, ele vai te dar energia. Só que depois vem a queda, né? Sabe quando a gente come um pratão de comida, aí depois do almoço dá aquele sono, ou aquela vontade de comer doce, né? Isso se dá muito dessa queda de glicemia ali na corrente sanguínea, né? E a gente faz o quê nesse momento? Vai lá e come. Aí você come o quê? Um doce? Ou come alguma coisa? Aí dá o pico. Aí depois vem a queda. Aí já é 3 horas da tarde, tô com fome. Aí vai lá e come de novo. Então fica nesse ciclo viciante, né? E quando a gente traz o cereal integral, ele não dá esse pico. Pelo contrário, ele mantém mais contínuo, né? Essa glicemia. Isso faz com que você fique mais saciado, não tenha essa sonolência, vai te dar mais energia ao longo do dia. Vai chegar até na próxima refeição bem tranquilo, sem estar com aquela fome excessiva. Maria, deixa eu rapidamente fazer uma pergunta aqui, só porque a gente respondeu metade. Eu faço, então, a termolipo, né, no meu... E tem a... Exatamente, tem a lipocavitação. Lipocavitação. A lipocavitação... Explica que eu achei mó barato que é isso? É muito conhecida como lipo sem cortes, né? A lipocavitação é um aparelho de ultrassom que a gente vai trabalhar hoje a região que mais te incomode. Vamos colocar, por exemplo, que a maior parte dos casos é o abdômen. Flancos e costas, né? Então, a gente vai trabalhar essa região de forma completa. O pneuzinho ali. Exatamente, o pneuzinho. E às vezes até em pessoas que treinam, fazem academia, de repente já tiveram uma perca de peso, aquela gordurinha que é mais difícil de tirar, a gente consegue tratar com a lipocavitação, que basicamente é a ultrassom que faz a quebra dessa célula de gordura e vai te dar uma modelagem corporal completamente diferente. E hoje na estética a gente tem muita coisa para tratar. Então assim, na clínica eu devo ter uns 10 aparelhos para mais. Então depende muito da avaliação da profissional, depende muito de como vai ser trabalhado. Aquela da agulhinha que você falou é com nitrogênio? Também.
Hoje nós temos o anidro X medicinal, né? Que é um tratamento com a agulhinha, onde a gente pode selecionar algumas regiões do nosso corpo para tratar a gordurinha localizada. O gás anidro, né? Ele é completamente natural, não faz mal nenhum, que é o gás carbônico, né? Ele vai apenas promover a quebra daquela célula de gordura para que a região seja visivelmente diminuída. Que legal. Não, a gente ainda vai falar muito Tem mais muita disso coisa. tudo. Que legal, cara. E mais uma vez, eu queria dizer, me senti acolhido na Magras. Que bom. Todo mundo, desde a hora que você entra na recepção, todo mundo gente boa. E isso me deu um ânimo muito legal. Veio a calhar com essa mudança de hábito da academia, né? De ter voltado a treinar. Fazia tempo que eu não treinava. Tô adorando treinar. Tá fazendo super bem para mim. Então, acho que isso, junto com o que a Magras tem feito por mim aí, vai me dar um resultado muito legal. Quero voltar pra gente falar um pouco disso. Isso vai ser muito importante para mim. Então, eu quero mais uma vez agradecer a Magras, que vai estar com a gente, inclusive, aqui no podcast, em todos os nossos episódios. A gente vai falar um pouquinho da Magras, um pouquinho da importância das pessoas se cuidarem e do que a Magras pode oferecer para todos, né? Quero aproveitar aqui, ó, já tá a Magras aqui com a gente. O pessoal tem também o Instagram da Magras, que é @magras com 2 S sempre, Isso mesmo. né? Magras sempre com 2 S. Ribeirão Preto, e aí lá tem bastante coisa também que vocês fazem e como as pessoas podem encontrar a Magras. Agora sim, a gente já está na tela ali com a Clínica Magras e o arrobinha da Magras. Aí o pessoal pode procurar. O Thiaguinho pôs de novo ali pra gente. Magras Ribeirão Preto. E Maraca, posso te contar um segredo? Pode me contar. Tô animada para contar o segredo, hein? Então, me conte. Hoje, mais da metade dos nossos clientes são homens. Ah, que legal! Então, quando a gente fala magras, remete muito à mulher, né? Lógico, nós temos o nosso público feminino, sim, mas um público feminino que muitas das vezes leva o marido para fazer. Porque quando a gente faz em casal, é tudo muito mais prazeroso, a nossa casa muda, o nosso ecossistema muda. Então, hoje, grande parte dos nossos clientes são homens também. E vou te falar, Maria, foi muito importante você falar isso. Sabe por quê? Olha que coincidência. Ontem eu estava falando com um amigo, aliás, eu quero agradecer o Amauri, todo mundo que me convidou para o lançamento da Kiss FM. Quem me conhece sabe que eu sou rock and roll na veia, né? Sou roqueiro, assim, gosto de música. E fui no lançamento da Kiss e ali conversando com um grande amigo, irmão, a gente estava na mesa conversando, e ele, cara, mas você não tá bebendo, você não tá comendo? Eu falei, tô num processo, tal, eu contando da Magras, né? Ele falou assim, mas eu achei que Magras era só para mulheres, por isso que chamava Magras. Aí ele ainda brincou, tinha que chamar Magros, né? Eu falei, não, é que a Magras é o nome da franquia, e a Magras tem mais de 300 franquias no Brasil, é isso? Exatamente. Atualmente a gente está com 286 franquias pelo Brasil. É uma clínica aí com mais de 15 anos de história, vamos fazer 16 anos agora no próximo mês. Legal. E nós temos também a Alegria, né, que é de Ribeirão, mês passado ficou entre as 4 maiores em faturamento aí do Brasil. Bom, hein? Então, somos uma clínica, assim, que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? Bom, a gente parabéns. faz com muita maestria, com muito amor. E até falando do tratamento que você comentou dos profissionais, cada colaborador que entra, que é contratado por nós, recebe um código de encantamento. Então, não é à toa. Todo o tratamento, toda a parte que a gente faz é um código de cultura mesmo da empresa, né? Legal. Então, até trazendo aqui mais um segredo para vocês, que todo colaborador tem esses objetivos, né? De tratar o cliente como se fosse a nossa família mesmo. Então, eu descobri agora porque que todo mundo me tratou tão bem lá. Eu já tô virando amigo das meninas ali, muito legal. Eu tenho muita filosofia com a equipe, que se você não faria, se você não gostaria que a sua mãe fosse tratada dessa maneira, não trate o nosso cliente. Então, trate o cliente da maneira que você gostaria que a sua mãe fosse recebida numa empresa. Com qual carinho, com qual acompanhamento você gostaria que ela tivesse. Cara, vocês são muito jovens para ter esse... Vocês estão me assustando, assim, sabe? Botox. Inclusive, nós temos Botox.
Então tá bom, eu adorei. Nós vamos falar mais vezes Que da bom, vai Magras. ser um Vocês prazer. vão ter que voltar, porque ficou um monte de coisa pra gente conversar ainda. Muita coisa mesmo, Isa. Ah, é muito E assunto. E o bom é que agora, no próximo mês, eu vou tomar várias broncas e tal. E aí eu lembro de trazer os assuntos das broncas aqui também. E as porque dificuldades, os vai ser desafios. até engraçado. E aí é bom que, quem sabe, anima o pessoal aí. E eu tô Ai, a muito, mais uma equipe vez também. dizendo, gente, eu tô muito animado, tô feliz. É um momento. Quem trabalha comigo sabe o que eu tô passando, o que eu estava passando antes. Ah, eu tentei outros métodos, né? A gente estava falando, não vou falar o nome, mas eu tentei um medicamento que é injetável e muita gente está usando, tá meio que na moda, assim, cara, fez muito mal para mim, muito mal, de problemas renais e tal. E uma coisa que me preocupa, né? Eu amo muito o que eu faço. Eu amo muito. Tem gente que às vezes não entende por que eu deixei a advocacia, por que eu deixei de ter um trabalho sólido, um escritório sólido na advocacia para me dedicar à gestão pública, para trabalhar com gestão pública. Primeiro como secretário, né? Assumi algumas pastas em Ribeirão Preto, comecei em 2005, né, a trabalhar com gestão pública, agora como vereador, como legislador da cidade, e penso sim aliás, a Maria me fez uma pergunta logo quando eu cheguei, um dia eu vou contar, nós vamos contar isso, e é uma pergunta que todo mundo está me fazendo, mas quem está assistindo sabe do que eu estou falando, e eu penso eu sonho com a minha cidade melhor, cada vez melhor. E eu acho que dá pra gente buscar isso, mas para eu buscar isso, para eu trabalhar para minha cidade, para eu trabalhar porque eu acredito, para eu trabalhar para mudar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas, eu preciso pensar na minha vida. Eu deixei de fazer isso durante um tempo, sabe? E eu tô vendo que se eu reservo um tempinho assim, para mim, eu tô conseguindo devolver para as pessoas mais. Eu tô mais animado, eu tô menos estressado, eu tô menos cansado, tô com mais energia, então isso tem sido muito bom. E eu acho que não é por acaso, acho que Deus sempre colocou o dedinho na minha vida, assim, né? Eu falo que quando eu tive a oportunidade de estudar fora, estudar nos Estados Unidos, sem gastar um centavo que eu não tinha, né? Era um menino recém-formado em Direito, que morava lá no Quintino, mas que fazia um trabalho voluntário, e com isso eu ganhei uma possibilidade de ir para fora, fazer um curso de Política Pública para a juventude, isso me guiou a vida, e não era para mim, acabou vindo para mim, né? Essa possibilidade. Depois, dentro já da gestão pública, quantas vezes eu não tive, assim, epifanias ou orientações que vêm de algum lugar para que eu tomasse o meu caminho certo, o meu rumo certo para chegar onde eu cheguei. Nada foi fácil, nada foi de mão beijada. Eu não sou filho de político, não sou rico, não sou... Eu tive que ir construindo isso tudo. E eu sempre vi que eu tinha uma luz, tinha alguma coisa. E, cara, não é por acaso que eu comecei a sentir a necessidade de mudar a minha vida e a hora que eu começo a ir para academia treinar, eu recebo uma mensagem de vocês no Insta falando, Maraca, vem aqui conhecer e tal. Que bom Cara, que eu te encontrei. que bom que nós estamos juntos. E eu fiquei muito feliz. Então eu estou muito grato e eu acho que ainda a gente vai comemorar muito essas coisas todas, tá? Sem dúvidas, objetivos se encontram, né? A gente sempre fala, eu acredito muito, que quando a gente vibra nessa mudança, quando a gente vibra para coisas boas chegam até nós, né? Então, que bom que eu te encontrei, a gente também está muito animado em tê-lo conosco. Eu tenho certeza que seu resultado vai ser incrível e eu vou te acompanhar durante todo esse processo, junto com a Isabela, com as nossas biomédicas, com toda a nossa equipe, que no total aí é mais de 12 pessoas. Então, é bastante gente por trás que está junto com você nessa. Tá certo. E nada é por acaso mesmo. Nada. Obrigado por você estar aqui. Isa, obrigado. Tenha paciência comigo. Imagina, até semana que vem, Maraca, pra Ela gente tem essa avaliar. voz de vozinha, né? Aí dá coragem pra gente voltar lá, né? Se ela tivesse uma voz brava, assim, eu não sei se eu voltaria. Meu Deus, Não, eu tô adorando. E assim, ó, tô falando dessas coincidências da vida, né? Um dia eu tava andando, em 2014, andando na rua, e eu vi uma criancinha meio perdida. Assim, eu falei, vou pegar na mão daquela criança. A hora que eu peguei, ela já tinha barbinha, era o Thiago, aqui da Harmônica. Eu conheci o Thiago.
Eu conheci o Jair, ó, o Thiago me trouxe pra harmônica pra gravar aqui meu podcast. Ti, eu te adoro, viu? Obrigado também. Então eu quero encerrar aqui agradecendo os nossos patrocinadores, mais uma vez agradecer a Magras, agradecer muito nossa, gente, eu fiquei emocionado aqui um pouquinho, então. Mas eu quero agradecer muito a Harmônica Produtora. A Harmônica tem um estúdio maravilhoso. Para você que não conhece Ribeirão, é só perguntar onde fica o Fiusa Center. Nós estamos aqui gravando esse podcast que vai para o mundo inteiro. A gente vai levando a nossa mensagem com a Harmônica Produtora. Eu quero agradecer muito. Agradecer a Painil, a Inmídia também, e a Vivace, que são nossos parceiros. Estão aqui eles. E a Maria me viu no outdoor, né, Maria? Eu até comentei com ele, eu estava conversando com o pessoal da Vivace e falei, a Maria me viu no outdoor de vocês ali. Exatamente. Então funcionou. Funcionou. Você foi visto. Então agradecer muito a Inmídia, Vivace e também a Painil. E eu quero agradecer a Claro. Hoje nós não estamos tomando um chopinho Claro, mas a gente sempre faz esse programa com a Claro, que é o melhor chopp de Ribeirão. Gente, é um chopp delicioso, um chopp leve. Você que quer ter um chopp bom na sua festa, procura a Claro lá na Beer Shop Express, tá? Do meu amigo Calil, lá na Luiz Barreto. Falando em Luiz Barreto, só para arrematar, a Magras também fica no endereço super pertinho para todo mundo, né? Qualquer lugar, quem tá mais na Zona Sul, Zona Leste, qualquer lugar, é ali na Presidente Vargas, é isso? Exato, é de fácil acesso, então nós ficamos na Presidente Vargas, número 325, ali próximo ao São Francisco, próximo às obras, né? Quando a gente fala das obras, é fácil de encontrar. Agora, vocês estão na saída do viaduto, do túnel, né? O pessoal vai sair do túnel já pertinho da Magras. Já vai estar lá ali. na Magras. A gente tem estacionamento próprio também, tudo para facilitar aí a sua vida. E tenha certeza que você vai ter ótimos profissionais à sua espera. Muito bem, muito obrigado, Maria. Muito obrigada, Maraca, foi um prazer. Doutora Isa, obrigado. Nossa, obrigada. Adorei esse papo aqui, espero que a gente tenha ajudado as pessoas e quem sabe a gente não possa inspirar pessoas a assistirem esse podcast, procurar a Magras e mudarem suas vidas, tá bom? Exatamente. Quero agradecer a todo mundo da produção mais uma vez, agradecer o pessoal da Harmônica e eu volto semana que vem com mais Papo com Maraca. Se você gostou, vai lá no nosso Instagram, tá? Instagram, @Papo com Maraca, fala que você gostou ou então no meu pessoal, @Alessandro_Maraca. Espero vocês, tá? Beijo pra todo mundo e até a próxima.